Boa noite a todos. Nestes instantes em que vamos começar mais uma conversa fraterna nesta casa, rogo a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, irmão, guia e modelo, aos bons espíritos protetores desta casa, protetores nossos, e em especial aos espíritos protetores da causa de divulgação da doutrina espírita, para que nos ajude e nos proteja de forma a sermos absolutamente fiéis a essa doutrina de amor e caridade. Um abraço especial a todos os internautas que também nos acompanham nesse momento. A conversa de hoje é sobre paz, tentando pegar o ponto de vista de dois alicerces filosóficos que podem ser considerados na abordagem do tema. O primeiro alicerce é entender a paz como algo a ser conquistado, ganho, como se a paz fosse, ou seja, algo estático, físico, construído, pronto, esperando apenas que nós a conquistemos. E a outra perspectiva é tentar entender a paz como uma construção do ser e da coletividade. Algo, portanto, que não está pronto, nem acabado, e que nós é que temos individualmente e em grupo ou em sociedade a responsabilidade de construí-la. Mas para quebrar esse clima tenso de analisarmos filosoficamente essa questão, gostaria de convidar a todos para hoje homenagear os poetas. Ontem, dia 20, foi o Dia Nacional do Poeta. Portanto, não é um dia que se comemora com muito júbilo, até porque os poetas, na atualidade, são poucos e vivemos a era da razão. Mas é importante e imprescindível tratar do tema com a sensibilidade da alma. E eu gostaria de abrir a nossa conversa com um poema que se chama Se Há Tanta Paz, do poeta Luna Fernandes. Esse poema ele ganhou o prêmio de primeiro lugar no 3º concurso de poesia Brasil dos Reis, que aconteceu em Angra dos Reis, em 3 de maio de 1986. Distantes de nós, portanto, 29 anos. E o poema é uma exortação a essa nossa busca pela paz. E começa assim: se há tanta paz no azul que o céu abriga, e há tanto azul que tanto bem nos faz, se há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no verde mar da onda, que faz-se verde e em branco se desfaz, se há tanta onda pelo mar, responda, por que é que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz no olor das multicores, flores, orquídeas, rosas, manacais, se há tanta paz em cada flor, e há tantas flores, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos cânticos suaves que entoam na alvorada os sabiás, se há tanta paz num canto de ave e há tantas aves, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens, tímida e fugaz, se há tanta paz na brisa e há tanta brisa, por que é que o homem
não encontra paz. Se há tanta paz nas expressões tão mansas que ao vir ao mundo uma criança traz, e a cada dia existem mais crianças, por que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos corações com fé, que atrai o bem e afasta as coisas mais, então, oremos todos juntos, todos de pé, para que o homem um dia encontre a paz. Como veem, esse poema nos exorta a esse chamado interrogativo. Por que não encontramos a paz? Será que estamos alicerçados no pensamento de encontrar a paz e não de construí-la? Porque se há tanta paz, por que não a encontramos? Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, começa fazendo relatos filosóficos, psicológicos, racionais e explicativos sobre a nossa contingência bélica, relatos de guerra, o que nos leva ao conflito. E, de certa forma, entendemos que a construção da paz é a construção de uma integralidade do ser. É a passagem, a saída da ignorância à evolução espiritual, passada por uma evolução moral e racional. Joana de Ângeles coloca a paz como uma meta. No livro O Homem Integral, ela diz: para alcançar qualquer meta, e em especial a da paz, torna-se necessário um planejamento que deflui da autoconsciência, da consciência ética, da consciência do conhecimento e do amor. Então, essa conquista da paz, essa busca da paz, essa meta de alcançar a paz, passa por uma consciência, um autoconhecimento ou uma evolução. Ela diz ainda que isso não tem sido fácil porque as metas do homem belicoso na face do planeta Terra, que se deixam dominar pelo materialismo utilitarista, onde as metas são contrárias. A meta do materialista utilitarista é possuir, dominar e gozar, segundo a mentora. Essas são as metas a que nos atiramos cotidianamente. E precisamos entender, enxergar, nos sensibilizar para sairmos desse pensamento materialista, utilitarista, que parece estar pronto para construir uma paz, mas construir uma paz às custas da construção de um armamento bélico sobre o pretexto defensivo ou de defender-se. No Brasil, atualmente, segundo dados do Mapa da Violência divulgado, que é o Mapa da Violência, o último divulgado de 2012, no Brasil, a cada 12 minutos, uma pessoa é assassinada vítima de arma de fogo. Nós estamos com 12 minutos de conversa. Alguém acaba de ser assassinado. Pelas estatísticas. Teremos mais alguns minutos, cerca de 1 hora de conversa, entre o início e o fim. E só no Brasil, 5 pessoas terão sido assassinadas. Dados da ONU estimam que no mundo, 50 pessoas são assassinadas por hora.
Então, o tema da paz é extremamente relevante para as nossas vidas. Então, nós temos uma meta, é estabelecer uma cultura de paz no planeta Terra. Mas há uma recompensa. A primeira recompensa está no Velho Testamento. Eu vou ler a primeira parte do 4º mandamento. E aí, a gente vai se lembrar da recompensa. O 4º mandamento diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E tem uma recompensa. É o único mandamento que já diz a recompensa. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É o único mandamento que traz a recompensa. Já diz qual será a recompensa. Honrar pai e mãe, a recompensa é viver muito tempo na terra. Mas essa promessa de recompensa não pode, porque é a lei de Deus, contradizer outra. E tem uma outra recompensa semelhante no Evangelho. Dessa vez, dada por Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5:5, nas bem-aventuranças. Eu vou ler a primeira parte e vocês vão se lembrar da recompensa. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. Se os que honram pai e mãe vão herdar a terra, e os mansos também vão herdar a terra, a gente precisa fazer uma certa associação a essas promessas, em relação à meta de se estabelecer uma cultura de paz. Porque se só herdarão a terra quem for manso, numa mudança de vibração para um planeta de regeneração, a gente já sabe quem não vai ficar. É quem não for manso. Ah, mas ele é manso, mas ele não honra o pai nem a mãe. Será que é possível alguém ser verdadeiramente manso e não honrar o pai nem a mãe? Ou o contrário? Será que é possível alguém ser absolutamente honroso com o pai e a mãe, mas não ser manso? Então, existem 2 espaços sociais onde essas promessas estão inseridas. A primeira, no lar. Porque a tarefa de honrar pai e mãe é uma tarefa doméstica, familiar, no lar. Se não for um pai ou uma mãe carnal, mas aquele ou aquela que faz o papel de pai ou mãe. E ser manso é um papel da tarefa social, do convívio com os outros. Então, no aprendizado de ser manso em casa, honrando pai e mãe, e no aprendizado de honrar aos outros lá fora, sendo manso e pacífico, é que iremos talvez encontrar o passaporte para um planeta de regeneração. Joana de Ângeles nos dá um roteiro e a nossa intenção é segui-lo. Ela diz que a primeira escola é o lar. Ela diz isso em Vida Feliz. A primeira escola é o lar. Honrar
pai e mãe. Quarto mandamento. E este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos, ou dos esposos, do casal, ou dos que vivem juntos. A conduta, o comportamento, que devem esforçar para fazê-lo, fazer o lar agradável, honrado e rico de paz. Onde é que começa a construção da paz? Segundo o roteiro da nossa benfeitora espiritual, no lar, tornando-o agradável, honrado e rico de paz. Se essa célula social estiver carregada de paz, e se cada célula social, família, estiver carregada de paz, a cultura da paz estabelecer-se-á no planeta Terra. Mas vamos estudar um pouco da base da doutrina espírita. Livro dos Espíritos, pergunta 742. Que é que impele o homem à guerra? O que é que nos leva a guerrear? Resposta dos espíritos superiores: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Livro dos Espíritos, pergunta 743. Da face da terra algum dia a guerra desaparecerá? Encontraremos a paz na face do planeta Terra um dia? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Lei de Deus, quarto mandamento. Cumprir a lei de Deus, quarto mandamento. Honrar a pai e a mãe. Bem-aventurança, bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Quando cumprirmos a lei de Deus, uma cultura de paz estabelecer-se-á no nosso planeta. Pergunta 744. Que objetivou a providência, tornando necessária a paz? Vejam a palavra da pergunta, tornando necessária a paz. A pergunta não é corrigida, ela é respondida com pouquíssimas palavras. A liberdade e o progresso. A guerra é necessária ao homem na barbárie para aprender noções, conceitos de liberdade e de progresso. Mas será que nós, nos dias atuais, não conseguiremos nos desvincular da barbárie? João Paulo II, falando sobre a questão da razão em relação às guerras, colocou: o recurso às armas para resolver disputas é sempre uma derrota da razão e da humanidade. E a gente se questiona se para construir a paz é preciso se armar. O indivíduo luta na justiça pelo direito de se armar. As nações querem se armar. Há uma corrida armamentista a pretexto de construir a paz. A derrota da razão. Não há lógica em se armar para construir a paz. Quem vendia a paz
por uma conquista de guerra, dentre tantos povos, era o Império Romano. Quando Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, mas não vos-la dou como o mundo a dá, tinha um contexto social muito forte, especialmente para a época. Porque quando o império dominava um povo, o principal argumento de dominação é: nós vamos promover a paz, porque aqueles que aceitarem o império viverão em paz, sobre a proteção do império. Basta pagar os impostos e não subverter o poder, não ser contra o poder. E a paz estaria estabelecida por uma imposição. E esse argumento era muito bem aceito por muitos. Então a paz não é essa paz do mundo. O homem, nas últimas décadas, pós-Segunda Guerra Mundial, ansioso que é por uma cultura de paz, reúne as nações e a Unesco, no Manifesto 2000, lança uma proposta de compromisso para cada ser encarnado na Terra, de 6 pilares da paz. 6 condutas, 6 comportamentos, 6 formas de agir que devem contribuir para a cultura da paz e da não violência. Primeiro pilar, dado pela Unesco: respeitar a vida e a dignidade de cada ser humano, sem discriminação ou preconceito. Eu recomendo vocês, ao saírem daqui, solicitarem na livraria a palestra de Rossandro, deste mês. É uma aula sobre este primeiro pilar. Eu fico até, no dito popular, encabulado de falar mais sobre, diante do que ele disse. Mas, para resumir, podemos dizer que o verbo que se encaixa nos dias atuais para respeitar é o verbo tolerar. E quem anda no trânsito tem uma ideia do que é a falta de tolerância, dentre outros ambientes que nós convivemos no nosso dia a dia. Nós nos toleramos pouco. Será que quem se tolera pouco consegue se amar? Porque o mandamento é: amai-vos uns aos outros. Mas a gente precisa se tolerar antes. Acho que tem um passo aí. Paulo, na carta aos Colossenses 3,13. A recomendação é antiga, a recomendação de tolerância. Paulo, 2000 anos, praticamente essa recomendação. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Parece que a recomendação é atual. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, falando de tolerância, diz que a tolerância não é um conceito de superfície. Porque é muito fácil fingir tolerância para meu chefe. A gente amarra os dentes, engole a saliva e tolera. Faz até sorriso nos lábios. Dominado pelo manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas a tolerância que fala Paulo não é essa tolerância de superfície, onde você é obrigado a tolerar porque está amarrado por determinadas circunstâncias da vida, que não cabem julgamento, mas compreensão. Ele diz, Emmanuel, que tolerância é reflexo vivo da compreensão.
Tolerar é compreender, exercício de empatia, se colocar no lugar do outro. E a tolerância, segundo Emmanuel, plasma esperança, paciência e perdão. Se Emmanuel diz que tolerância plasma no ser espiritual esperança, paciência e perdão, ninguém pode dizer que tem paciência, esperança e perdão se não for tolerante. Porque a argamassa se constrói tolerância, paciência e perdão com tolerância. Esperança, paciência e perdão se constrói com tolerância. Se você não tolera, ainda não vai conseguir ser paciente, nem perdoar, nem ter esperança. Emmanuel, ainda em Pensamento e Vida, diz que tolerar é refletir o entendimento fraterno, é entender o outro como irmão, em quaisquer circunstâncias. O pilar 2 da Unesco, comportamento 2, para a construção de uma cultura de paz. Pratique a não violência ativa, rejeitando a violência sobre todas as formas, física, sexual, psicológica, econômica e social, nomeadamente em relação aos mais desfavorecidos e vulneráveis, como crianças e adolescentes. Se as nossas crianças e adolescentes não aprenderem tolerância, paciência, paz, perdão, esperança, não conseguirão ter instrumentos morais para levar adiante um plano de cultura de paz. Joana de Ângeles, em Vida Feliz, nos aconselha a sermos cordatos, cordiais. Diz que é melhor perdermos alguma disputa do que nos encalfinharmos numa luta mais prejudicial, que trará danos maiores. Às vezes a gente não quer perder disputa alguma, né? Nem videogame. Nem quando é de brincadeira a gente quer perder. Essa cultura materialista, utilitarista, que vende o sucesso, a felicidade do campeão, do maior, do melhor, do mais bem dotado, o mais inteligente. Querer estar na frente, passar na frente, ser o primeiro. Desiludir-se e entrar em depressão quando fica no fim da fila. A benfeitora ainda diz que não se trata de ter medo, abrir mão de ganhar uma querela, uma pequena disputa, mesmo que verbal, mas trata-se de possuir sabedoria, pois o homem pacífico é feliz e as quinquilharias não o podem perturbar. Joana de Ângeles, ainda em Vida Feliz, diz que nós precisamos nos tornar pacificadores e recomenda: onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Onde te encontras. Recomenda ainda a benfeitora que tenhamos um espírito de boa vontade uns para com os outros e que nós confiemos na força da não violência e a paz enflorescerá o nosso coração e de quantos nos acerquem. Então, a paz é absolutamente contagiosa. Alguém que adquire em si, no ser, em integralidade, uma cultura de paz. Alguém que é cordato, pacífico, manso, pacificador, contagia os que o cercam.
Basta dar uma olhada num exemplo mais recente, mas é extraordinário: Gandhi. A absoluta vitória da minoria. A minoria absoluta. Um homem implanta a cultura de paz para aqueles que o decidem seguir. Mas Emmanuel, no livro O Consolador, livro de perguntas e respostas, na pergunta 187, que é a seguinte: qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Nos trabalhos do mundo, em todos, no lar, no trabalho, na sociedade, aqui. Qual a atitude mental que mais favorece? Emmanuel diz: esquecer o mal para aniquilá-lo. Esquecer o mal para aniquilá-lo. E perdoar a quem o pratica é ensinar o amor. Como é que poderemos lá, no ambiente doméstico, em casa, ensinar o amor? Olha a dica de Emmanuel: perdoar é ensinar o amor. E ele ainda acrescenta que desta forma conquistaremos afeições sinceras. Terceiro pilar da Unesco: compartilhar meu tempo e recursos materiais em um espírito de generosidade para pôr fim à exclusão, à injustiça e à opressão política e econômica. Quarto pilar: defender a liberdade de expressão e diversidade cultural, dando sempre preferência ao diálogo e escutar, sem ceder ao fanatismo, à difamação e à rejeição dos outros. Sobre isso, Emmanuel nos ajuda. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos adverte que exigir dos outros aquilo que eles ainda não podem oferecer é uma atitude violenta. Exigir dos outros o que eles não têm condições de oferecer é uma atitude violenta. E não é só exigir coisas materiais, não. Por exemplo, exigir do outro paciência. Exigir do outro tolerância. Exigir do outro perdão. Exigir do outro esperança. É uma atitude violenta, se este não tem condições de dar ainda. Então, o movimento é de nós para os outros, e não da cobrança para com os outros. Pois ele diz: o mal só é realmente mal para quem o pratica. O mal só é realmente mal para quem o pratica. Portanto, só há uma vítima do mal: quem o pratica. Não há vítimas em uma guerra para quem está sendo atacado. Na perspectiva espiritual, não é a vítima. A vítima do mal é quem o pratica, porque esse, neste ato, está se endividando. Quinto pilar: promover o consumo que é responsável por práticas de desenvolvimento que respeitem todas as formas de vida e preservem o equilíbrio da natureza e do planeta. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, trata de um ponto
absolutamente curioso quando a gente fala de consumismo. Ela fala da posse mesmista. Ela diz: a cobiça dos bens alheios é um mal que se generaliza. Lentamente as pessoas se apresentam insatisfeitas, cobiçando os pertences que não possuem e de que não têm real necessidade. A gente sente falta do que não tem e do que a gente não tem necessidade só porque o outro tem. Se o outro tem, é preciso que eu seja o mesmo, que eu tenha. Mas vai me servir? Não sei, mas ele tem e eu quero ter. Se cada um bastasse com os recursos de que dispõe, a vida se tornaria mais rica de beleza e de experiências. Há uma falsa proposta de felicidade muito propalada nestes dias, que chamaremos de posse mesmista. Possuir só porque o outro possui. Ela diz ainda que quem não consegue o mesmismo considera-se rejeitado e infeliz. Se todo mundo tem esse celular e eu não tenho, então isso é um motivo, eu sou rejeitado, eu não pertenço ao grupo. E é um motivo para tornar-se feliz. Esse é um dispositivo que promove a violência, ou que impede a cultura da paz. Contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade com a plena participação das mulheres e respeito pelos princípios democráticos, a fim de criar juntos novas formas de solidariedade, é, por fim, o sexto pilar. Nós temos duas observações lógicas para caminharmos para o fim dessa conversa. A primeira é: ou mudamos de pensamento, palavras e ações para sermos efetivamente mansos, pacíficos, ou mudaremos de planeta. Simples. Ou é manso, ou honra pai e mãe, ou se prepara para morar em outro planeta. Joana de Ângeles nos dá, em Vida Feliz Ainda, alguns fechamentos para essa nossa conversa. Ela diz que uma pessoa pacífica acalma outra. As duas acalmadas alteram o comportamento do grupo. E este grupo pode modificar a comunidade e assim por diante. O contágio da paz. Uma pessoa acalma a outra. Quando um não quer, dois não brigam. Escutava muito isso. Eu dizia à minha mãe: mas foi ele que me provocou. Aí ela dizia: mas quando um não quer, dois não brigam. Você aceitou a provocação. Uma pessoa acalma a outra. As duas acalmam um grupo. E o grupo influencia a comunidade e assim por diante. A benfeitora diz: faze a tua parte, vencendo a violência. E por fim, ela nos chama, dizendo: não troques a paz da tua consciência de amanhã. Não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor, de hoje. Vida feliz, Joana de Ângeles, muita paz a todos.